Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso projeto de vida dentro daquele tema valores, nós vamos falar de um valor muito importante para a vida em comunidade e nas relações pessoais com as pessoas, com os outros, no caso, que é a sinceridade, um bem-querer. É a aula número 15. Só relembrando, nós estamos nesse momento de aula de projeto de vida que a habilidade foca o relacionamento interpessoal e social. Dentro dessas aulas sobre valores, nós já passamos por algumas delas como amizade, diálogo, respeito e agora a sinceridade. Dentro dessa sinceridade, nós vamos ter 3 atividades. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser sincero, refletir um pouco. Gente, lembrem, ser sincero é diferente de dizer tudo o que pensa. Nem sempre tudo que a gente pensa a gente pode dizer de qualquer jeito. Isso pode ferir a outra pessoa. Sinceridade não é pretexto para maldade nem para grosseria, tá certo? Então a gente tem que sentar, relaxar, refletir, respirar, pensar para poder dizer as coisas aos outros, para não ser algo rude de nossa pessoa, tá? Quais os valores que são importantes numa amizade, numa relação? É isso que a aula de hoje vai trabalhar um pouquinho com a gente, ok? Sinceridade é um valor individual. Lembrem que a gente já falou algumas vezes que alguns valores são muito mais importantes, mais preciosos para umas pessoas do que para outras. Então, isso depende de como ela trilhou a sua vida, como ela alcançou as coisas que ela conseguiu até hoje. Tá? Cada um tem uma história. Então, nem todo mundo vai pensar naquele valor, vai valorizar aquele conceito da mesma forma. A consciência de cada pessoa é muito importante para entender o que é sinceridade. Tá? As experiências vividas, a percepção de mundo e as características da sua personalidade vão ser muito importantes para organizar, para sintetizar, para conectar esse valor, que é a sinceridade, dentro do seu projeto de vida, dentro da sua vivência de mundo. Ser sincero requer coragem e integridade, ter uma visão crítica a respeito de si mesmo. Por que isso? Porque a gente precisa primeiramente olhar para a gente, para ver se a gente está sendo sincero, primeiro com a gente mesmo, para poder ser sincero com o outro. Vocês já devem ter ouvido aquela frasezinha que diz, a gente só dá aquilo que tem. Então a gente primeiro tem que ser sincero com a gente primeiro tem que entender o que é sinceridade, não está sabotando a nossa própria vida, a nossa própria identidade, o nosso próprio projeto de vida, para poder aí pensar no outro. Saber administrar sentimentos e certezas que muitas vezes nos machucam. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é que quer da vida, o que é que gosta, o que é que faz do nosso pessoal, do nosso ser. Então a gente precisa entender, administrar os nossos sentimentos e as certezas para poder entender que muitas vezes a gente se machuca porque a gente não se aceita de alguma forma. E isso é ser sincero primeiramente conosco para poder ser sincero com o outro. Então a gente precisa refletir a prática da sinceridade a partir da reflexão das nossas próprias posturas. Certo? Continuando aí, a gente vai refletir sobre a primeira atividade. A atividade se chama Dominando a Sinceridade. Gente, delicadeza é algo muito importante dentro da questão do valor sinceridade. Certas verdades podem afastar as pessoas se forem ditas de qualquer maneira. Então, quando a gente, como eu disse lá no início, quando a gente for falar algo para o outro, a gente tem sim que ser sincero, mas a gente tem que ter cuidado em como falar. Não significa também de falar meloso, de falar com frescurinhas. A gente precisa sim sentar, refletir de como a gente deve contar uma coisa para outra pessoa e não deixar de ser sincero com ela. Sinceridade não é ser grosseria, não é ser grosso. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com esse limite entre sinceridade e grosseria. Em algumas situações é preciso saber como dizer ao outro a verdade, evitando-se a crueza das palavras. Ser sincero não é ser mal educado e difamar as pessoas. Então a gente precisa saber o que é que realmente acontece, saber o que realmente aconteceu na vida do outro, se a gente for dizer alguma coisa. Às vezes a gente está sendo difamando a pessoa, está sendo mal educado, não está falando a verdade.
Então a gente precisa entender que sinceridade também passa pela verdade. Ser sincero é ser íntegro, é saber posicionar-se diante daquilo em que se acredita e agir de acordo com o que se fala e pensa. A integridade de uma pessoa está totalmente relacionado com a verdade e com o que ela é, no que faz e no que fala. A integridade é um dos pilares da empregabilidade, da educação no caso do empreendedorismo, né? Então, ser íntegro é ser uma pessoa verdadeira, sincera, mas sempre a gente não deve passar do limite do que eu falo e do que eu faço, né? Isso deve estar bem conectado na questão da integridade. É não ceder a pressões das pessoas por medo de se posicionar a favor da verdade, né? Tem gente que defende aquilo, mas quando alguém fala ao contrário, você fica calado na sua e não se posiciona. Então a gente precisa, para a integridade ser algo interessante na nossa vida, a gente precisa também se posicionar. No dicionário da língua portuguesa, a gente vai ter as seguintes definições para sincero. Primeiro, que se exprime sem artifício nem intenção de enganar ou disfarçar o seu pensamento ou sentimento. Segundo, que é dito ou feito de modo franco, isento de dissimulação. Terceiro, em quem se pode confiar, verdadeiro, leal. Quarto, que demonstra afeto, cordial. Então a gente precisa entender que sinceridade passa por todos esses outros pequenos valores e todos juntos formam esse valor maior que é a sinceridade, que está aí envolvido com a cordialidade, com o afeto, com a lealdade, com a verdade, com a confiança, né? Com a não dissimulação, não ser dissimulado, né? Com a forma de ser franco, não ser disfarçado, né? Então a gente precisa, vejam que são vários microvalores ou vários momentos que podem levar a ser íntegro, a ser sincero. Atitudes de sinceridade podem ser as seguintes: ser claro, franco, manter a própria palavra, expressar a realidade, devolver o que se pede emprestado, não deturpar um fato, situação ou opinião. Gente, a atividade Dominando a Sinceridade, ela vai trabalhar em cima de um texto, tá? De um espetáculo teatral, dirigido por Nelson Baskerville. É baseado em relatos verdadeiros de crianças e adolescentes durante conflitos de guerras. E aí no final a gente vai indicar 2 livros que trabalham essa questão de conflitos de guerra também, tá? A delicadeza necessária para falar sobre realidades fortes e duras. Então nesse espetáculo a gente vai entender que a sinceridade passa pela delicadeza, tá certo? Quem escreveu esse espetáculo foi dirigido por Nelson Baskerville, mas aí Felipe Chicama que fez esse texto. Vamos ler? Ao contrário de um mágico que faz a mentira parecer verdade, o espetáculo teatral As Estrelas Cadentes do Meu Céu são feitas de bombas do inimigo, tenta transformar a realidade em ficção. Baseada em relatos verdadeiros de crianças e adolescentes durante conflitos de guerras, a peça da companhia Definitivo Provisório será encenada hoje, às 20 horas, no Sesc Sorocaba. Com direção de Nelson Baskerville, a montagem do espetáculo foi construída a partir de trechos dos livros Diário de Anne Frank e Vozes Roubadas, Diários da Guerra, de Zlata Filipovic e Melanie Challenger. Há ainda referência à guerra particular do tráfico de drogas no Brasil, baseado no depoimento de um menino paulistano extraído do documentário Jardim Ângela, de Evaldo Mocarzel. Seguindo a frase de Tennessee Williams, dramaturgo norte-americano, optamos por fazer a verdade parecer mentira, pontua Paula Arruda, atriz e produtora do espetáculo. Paula explica que as experiências de conflito relatadas sob o olhar de crianças e adolescentes são tão fortes e impressionantes que coube a todos os integrantes da companhia buscar maneira de criar camadas de ilusão sobre a verdade. Durante todo o espetáculo temos uma névoa de fumaça e há também maquiagem mais lúdica.
para dar uma certa distanciada da realidade. Se a peça fosse muito realista, ficaria muito difícil de suportar. Completa, lembrando que alguns dos autores dos testemunhos não tiveram chance de chegar à vida adulta. Há uma delicadeza para falar sobre coisas duras, porque não poderia ser de outro jeito. A guerra já é dura o suficiente para ter que reviver e não refletir. Detalha Baskerville. Então vejam aí que nessa peça eles trataram de questões bem sérias em relação a guerras, né, a vivência de guerra de algumas crianças, mas usando alguns artifícios que quebram aquela seriedade do momento, para que a palavra seja dita sem tanta dureza, né? Não deixou de ser algo sincero, não deixou de ser algo verdadeiro, mas aí um pouco quebrando esse momento para não ser algo tão duro, tão seco, né, de contar aquela história. A atividade são duas questões nessa primeira atividade. A primeira delas diz assim como o espetáculo teatral dirigido por Nelson, na vida também devemos ter delicadeza para falar sobre coisas duras. Nas muitas relações que estabelecemos com as pessoas, é necessário saber dominar a sinceridade. A respeito disso, pense em algumas situações da sua vida nas quais as frases abaixo se encaixariam. Então, o primeiro quesito é uma questão mais de reflexão, mas aí você pode anotar no seu caderno o que você achar necessário. Primeira frase: fazer a verdade parecer mentira. Já aconteceu alguma vez na sua vida? Se sim, você pense nos momentos, e se você achar que pode escrever no seu caderno. Outra frase: a mentira parece ser verdade. Parece verdade. Letra B: criar camadas de ilusão sobre a verdade. Em que momentos pode ter acontecido algo desse tipo na sua vida? O segundo quesito, baseado no que você pensou sobre as frases acima, o que é sinceridade para você? Aí você fica livre para escrever. Escreva umas linhazinhas, tá, sobre a sinceridade, dê exemplos, coloque aquilo que você pensa sobre o que é ser sincero. Atividade 2. Antes da gente passar para a atividade 2, a gente queria deixar para vocês os dois livros citados lá na peça teatral, né? A peça foi feita em cima desses dois livros. Vozes Roubadas, Diários de Guerra, que é da Zlata Filipovic e da Melanie Challenger, tá? É um livro da Companhia das Letras e a tradução é de Augusto Pacheco Calil. É uma coletânea de diários escritos por crianças e jovens ao redor do mundo inteiro, no período da Primeira Guerra Mundial até a Guerra do Iraque. Neles, descobrimos como foi a infância de cada um, arruinada pela guerra. E um outro livro que é bem mais acessível, né, a gente tem até o PDF, eu vou colocar lá na aula, no Google Sala para vocês, o Diário de Anne Frank, do Otto E. Presley. Trata-se dos registros de uma garota de 13 anos em forma de diário, no período da Segunda Guerra Mundial. Em alguns trechos, ela conta a rotina dos refugiados e demonstra sua predileção pelo pai, que sempre foi mais amoroso do que sua mãe. Se alguém já assistiu aí aquele filme das estrelas, né? Eu esqueci o nome do filme, mas eles acabam indo na casa de Anne Frank, né? E é um museu ali muito importante na cidade onde ela viveu. Façam uma boa leitura. A segunda atividade tem a ver com a verdade. Tá? A gente vai refletir sobre a melhor maneira de se contar uma verdade, sem magoar as pessoas. Vai descrever os valores importantes numa amizade ou na relação com as outras pessoas. E valorizar a integridade, honestidade e sinceridade numa amizade. São pontos importantes, são valores importantes numa amizade. E também vamos refletir sobre a hipocrisia em algumas situações da vida. Tá? Lembre, a verdade, ela é um pilar muito importante dentro de um projeto de vida. A atividade traz esse pequeno texto chamado Sinceridade. Vamos ler? Sinceridade, palavra bela que me conduz e norteia, contrapõe a falsidade, sobrepõe a mentira feia. Sinceridade, já me deixou muitas vezes em apuro, por falar sempre a verdade, sem vacilo sobre o muro. Sinceridade. Ainda escolho o sistema mais antigo,
enxergar dentro do olho a lisura de um amigo, tradição que eu persigo na ilusão de um sonhador. E é verdade o que digo, quem tem honra tem valor. A atividade, ela se baseia dentro desse texto, falando sobre a verdade. Aí eu coloquei essa imagem aqui, alérgico? Sim, ok, mentiras, né? Depois de refletir sobre a letra da música, responda a algumas perguntas. Letra A. Você já tentou encontrar alguma vez a melhor maneira de contar a verdade? Como você acha que se saiu nessa situação? O que você valoriza numa amizade ou na relação que estabelece com as outras pessoas? Qual é sua opinião acerca das pessoas que, para agradar a todos, não conseguem ser verdadeiras em várias situações da vida? Então, reflitam e respondam essas questões pensando em vocês também e na relação que vocês têm com amigos e com outras pessoas. A atividade 3, para a gente concluir a aula de hoje, ela fala sobre o bom senso. A sinceridade depende da consciência crítica que temos sobre nós mesmos. Quanto mais verdadeiros conseguimos ser com nós mesmos, melhor será o nosso convívio social. Lembra que eu falei, né? Primeiro, ser sincero com a gente para poder dar sinceridade ao outro é importante. Não há como sermos pessoas sinceras se não conseguimos primeiro gerir as nossas próprias verdades. Sobre isso, escreva um texto dissertativo que apresente o que você pensa sobre as frases abaixo. Lembrem que um texto dissertativo é aquele onde você vai escrever mesmo, né, tudo aquilo que você pensa sobre o assunto sem argumentar. Tá? Aí não é um texto dissertativo argumentativo como uma redação. É apenas dissertar, colocar no papel o que você pensa falando sobre essas frases, tá? Escrever esse texto sobre, colocando as respostas a essas frases. Letra A. A sinceridade constrói confiança e amizades verdadeiras. B. É possível ser sincero sem ser arrogante ou hipócrita. C. Expor sempre o que sentimos pode gerar sérias dificuldades de relacionamento. E o segundo momento dessa atividade, ainda sobre a capacidade de gerir algumas atividades, o que você faria de positivo se tivesse que contar as situações que seguem abaixo para uma pessoa do seu convívio social? Né? Você vai contar de uma forma sincera, mas que não seja cruel. Lembrem disso. Primeira situação. Dizer para alguém que ela é filho de pais diferentes. Como é que você faria para contar isso? Segunda situação. Dizer que o namorado de uma pessoa o trai com outra. Terceira situação. Dizer para alguém que uma das pessoas que ela mais ama e admira conseguiu dar tudo o que ela tem hoje através de um trabalho que não foi honesto. Gente, para concluir a aula de hoje, a nossa avaliação de sempre. Nessa aula é importante que vocês tenham entendido, refletido e pensado sobre a prática da sinceridade. Lembrem que essa prática passa por um cunho pessoal. A gente primeiro tem que ser sincero com a gente para ser sincero com o outro. Tá? Também tem a ver com o afeto, com afetar o coletivo. Então a gente deve ser sincero com a gente para a gente ser sincero com o outro. E às vezes a falta de sinceridade afeta as relações com as outras pessoas, positivamente ou negativamente. Se for positivo, perfeito. Se for negativo, a gente acaba perdendo amizades, perdendo contato com algumas pessoas. Reflitam também que a verdade dói e nem todo mundo sabe lidar com ela. Dizemos frequentemente com toda a convicção do mundo, prefiro a verdade dura a uma doce ilusão. Muita gente usa essa frase. Mas será que é assim que agimos em todas as ocasiões da nossa vida? Será que a gente prefere a verdade dura do que uma doce ilusão? Então que a gente possa refletir em cima disso, para que a gente não possa vestir às vezes uma máscara de palhaço, né? E fingir que está tudo bem sem estar. Certo? Então é isso na aula de hoje, pessoal. A gente se encontra na próxima semana com a aula 16. Até mais!